Provavelmente estamos assistindo nesse momento a mudança do passado para o futuro, passando a passada de bastão, né, que a gente costuma dizer. A seleção brasileira, mas principalmente o futebol brasileiro, pode estar entrando numa nova era. Obviamente que eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas! Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. De antemão, já peço para vocês curtirem esse conteúdo, deixar o like aí, se inscreva no canal também e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos que eu sempre coloco aqui no canal do Caboclo, que o pessoal que é membro do canal já assistiu. Então, quer ser membro? Basta você clicar nesse botãozinho embaixo do vídeo e tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por R$ 4,99 por mês. Isso mesmo que você ouviu, R$ 4,99 por mês, você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, ajuda a manter o canal do Caboclo e também recebe, obviamente, em primeira mão, esses conteúdos que eu faço aqui, que eu coloco aqui, que o pessoal que é membro já assistiu, né? Então não dá mole, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Quer ajudar mais ainda o canal? Então, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E lá você aproveita também para deixar uma mensagem, uma pergunta, uma opinião, uma crítica, aquilo que você quiser. E eu faço questão, obviamente, de ler aqui quando eu estiver gravando esses vídeos ou então leio quando eu estiver ao vivo. Quando eu falei que a seleção brasileira, o futebol brasileiro pode estar fazendo nesse momento uma transição muito importante de passado para o futuro, obviamente que eu estou me referindo a jogadores que são considerados jogadores geracionais. Quando eu falo de jogador geracional, eu falo que é o jogador que marca uma época, que marca uma geração, que inspira crianças e que, de certa forma, representa o momento do futebol de um determinado país. Foi assim com vários países. É Messi, que é geracional na Argentina, Cristiano Ronaldo, que é geracional, obviamente, para o seu país, em Portugal, entre muitos outros jogadores. E, obviamente, que o Neymar é um jogador geracional da seleção brasileira, do futebol brasileiro. A questão é que Neymar ainda tem lugar na seleção brasileira? Será que Ancelotti conta com Neymar? Será que Neymar é tão imprescindível assim para a seleção brasileira quanto ele costumava ser, quanto ele pelo menos foi nos últimos 10 anos? A questão é que cada vez está mais claro para mim, pelo menos, isso é uma opinião muito pessoal, que Neymar só teria lugar hoje na seleção brasileira, no elenco da seleção, porém nem mesmo um lugar no time titular ele teria hoje garantido. Lembrando, Neymar vem passando por alguns problemas físicos, agora que ele vem tendo uma sequência no Santos, né, de jogos na equipe santista, mesmo assim, você vê o Neymar jogando, né, e eu assisto alguns jogos do Santos, e o Neymar, obviamente, não é mais aquele jogador de outrora, aquele jogador que ele ainda continua sendo muito diferenciado e muito superior tecnicamente aos demais jogadores, porém, o Neymar não tem mais aquela explosão, o Neymar não tem mais, digamos assim, aquela vantagem absurda que ele levava sobre os seus adversários. Na minha opinião, o jogador que hoje pode, de repente, transformar-se num jogador geracional do Brasil, do futebol brasileiro, nada mais, nada menos do que o nosso querido Luiz Henrique, que jogou no Botafogo. E eu não estou falando isso pela empolgação de tê-lo visto jogando e entrando muito bem no jogo da seleção brasileira contra o Chile, e aí muita gente vai falar que o adversário era muito fraco, que você não pode ter um parâmetro com um adversário muito fraco. Não se trata disso. Se trata mesmo de olhar para o Luiz Henrique. A gente acompanhou a carreira do Luiz Henrique aqui e saber exatamente quais são os potenciais que o Luiz Henrique tem, tudo aquilo que ele realmente pode fazer, que ele pode render, e obviamente que ele tem que ser testado no mais alto nível, no futebol europeu, e a gente, né, de certa forma, está até curioso para saber quanto tempo vai levar para o Luiz Henrique finalmente se chegar numa das principais ligas mundiais, numa das principais ligas do futebol mundial. Eu acho, por exemplo, que o Luiz Henrique já é um jogador de nível de Premier League, né? Não tem a menor sombra de dúvida com relação a isso. E é justamente por isso que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu estava pesquisando, que eu achei muito interessante, que são as maiores, as principais transferências do futebol europeu no ano de 2025, né? Principalmente, as principais transferências, as maiores transferências, todas elas foram feitas, obviamente, na Premier League, que é a liga mais cara do mundo, né? Então vamos a elas e prestem muita atenção, né, na idade dos jogadores, nos valores que estão sendo pagos, né?
O time que, obviamente, mais gastou na Premier League até agora foi o Liverpool, né? O Liverpool tem as 3 maiores transferências da Premier League. O Liverpool gastou nada mais, nada menos do que 150 milhões de euros no Isaac, ou Isaac, se vocês preferirem, que é um jogador sueco de 25 anos de idade, é um centroavante, né? Gente, 150 milhões de euros na cotação atual dá quase 1 bilhão de reais. Para vocês terem uma ideia, quase 1 bilhão de reais num centroavante de 25 anos, né? Que é um centroavante sueco. Além do Isaac, ou Isaac, o Liverpool também, né, gastou a bagatela de 115 milhões de euros no jogador Wirtz, que é alemão, que se transferiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool, né? Tem 22 anos de idade, é um meia atacante, também pode jogar, às vezes, pelo lado direito. Gente, 115 milhões de euros pelo Wirtz. Depois, o terceiro da lista é o Ekitike, que também se transferiu para o Liverpool, francês, 23 anos, também centroavante, que se transferiu do Eintracht Frankfurt por 79,8 milhões de euros. Vou repetir o valor, 79,8 milhões de euros foi o que o Liverpool pagou por ele. O Liverpool, então, é dono das 3 transferências mais caras da Premier League, né? Em seguida vem o Mbemo do Manchester United, que é camaronês, de 26 anos de idade, jogador que joga pelos lados, é ponta, joga mais ou menos pela ponta direita também, pode até, inclusive, jogar como um segundo atacante, mas o mais comum é vê-lo jogando como ponta direita, e ele se transferiu do Brentford para o Manchester United por 75 milhões de euros, tá? Vou repetir, 75 milhões de euros. E depois, o brasileiro mais bem colocado na lista das maiores transferências do futebol europeu, da Premier League, é o Matheus Cunha, que é a 8ª maior transferência da Premier League. O Matheus Cunha, com 26 anos de idade, se transfere do Wolverhampton para o Manchester United também, por uma bagatela de 72,3 milhões de euros. Uma fortuna, uma grana absurda. Matheus Cunha, que joga como segundo atacante, essa posição mais comum para ele, e ele também pode jogar, né, mais aberto pela esquerda, como um ponta esquerda. E aí, né, quando a gente vai olhar os valores que foram pagos nesses jogadores, a gente vai pensar, pô, quanto que valeria hoje, então, o Luiz Henrique? E aí nós temos a transferência do Luiz Henrique, né, que o Botafogo vendeu o Luiz Henrique para o Zenit, os russos pagaram 35 milhões de euros. Na época, o Luiz Henrique ainda tinha 23 anos de idade. Então, a discrepância, né, do que o Botafogo vendeu o Luiz Henrique, do valor que o Botafogo vendeu o Luiz Henrique para o Zenit, para aquilo que as maiores transações, né, da Premier League pagaram, né? Se a gente botar aqui na ponta do lápis, o Luiz Henrique, ele praticamente custou metade do que o Matheus Cunha custou. E o Matheus Cunha é mais velho, com 26 anos de idade, né? Ele custou bem menos do que o Mbemo, né? E se a gente for colocar aqui, ó, em valores absolutos, né, 35 milhões de euros que o Luiz Henrique custou, será que o Luiz Henrique é realmente assim 4, 5 vezes pior do que o Isaac? Será que ele é 4, 5 vezes? Será que justifica esse valor de 4, 5 vezes menos, né, do que o jogador do Liverpool? A questão é que a gente sabe todas as questões que envolvem, né, obviamente, a transferência do Luiz Henrique para o Zenit. A detalhe, o Botafogo negociou apenas 70% dos valores, do valor total dos direitos econômicos do Luiz Henrique. Ainda, teoricamente, 30% pertenceriam ainda a Eagle. A questão é que o Botafogo repassou os direitos econômicos do Luiz Henrique lá para o Lyon, né? Então a gente não sabe se eventualmente numa futura venda do Luiz Henrique, se os 100% fossem adquiridos pelo próximo clube, né, para onde que iriam esses 30% que ainda teoricamente pertenceriam a Igor, né? Iriam para o Lyon, iriam para o Botafogo, a gente não sabe, até porque a gente tem esse imbróglio todo aí. Mas a questão é, né, o Luiz Henrique, hoje, pelo que ele está jogando, principalmente se ele se firmar na seleção brasileira, jogando a bola que ele está jogando, e principalmente chegando na Copa do Mundo de 2026, né, a Copa do Mundo que ocorre, obviamente, durante a janela de transferências, a principal janela de transferências de 2026, a gente pode estar falando aqui, talvez, da maior transação de um jogador brasileiro no cenário atual mundial, né? O Luiz Henrique tem potencial para alcançar um preço recorde, porque se
o Isaac está valendo 150 milhões de euros, quanto não vale o Luiz Henrique, né, jogando tudo aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar. E, obviamente, quando a gente olha para o Neymar, faz uma comparação com o Neymar, eu não estou dizendo aqui que o Luiz Henrique é melhor do que o Neymar, não significa nada disso. O que eu estou querendo colocar aqui é que o Neymar, por exemplo, hoje já não tem mais valor de mercado, principalmente nos principais clubes, nas principais ligas do mundo. O Neymar não conseguiria mais se transferir para esses clubes e nem conseguiria, talvez, jogar em alto nível, em alta intensidade, tal qual esses clubes jogam hoje em dia. A questão é, a gente está prestes a ver uma mudança, né, significativa na maneira da seleção brasileira jogar. Suponha que o João Pedro continua sendo o titular do Ancelotti. A gente pode ter um meio-campo, um ataque formado por Rafinha, né, jogando mais ali como armador, Luiz Henrique pela direita, Matheus Cunha pela esquerda e o próprio João Pedro mais enfiado como centroavante. E eu diria para vocês que hoje o Matheus Cunha teria a preferência para jogar no lugar do Vini Júnior. Acho que o Matheus Cunha hoje em dia é um jogador muito mais completo, um jogador muito mais perigoso, um jogador que joga muito mais para o time, né, do que o próprio Vini Júnior, que, inclusive, pela seleção brasileira, não conseguiu emplacar. A questão é que a imprensa faz muito barulho e faz muito lobby por determinados jogadores, principalmente sabendo de onde esses jogadores vieram. O fato do Vini Júnior ter vindo do Flamengo e o fato do Estevão, por exemplo, ter vindo do Palmeiras, faz com que a imprensa tenha, digamos assim, um tratamento especial para esses jogadores e fazem lobby mesmo, de forma escancarada, de forma aberta, até para o próprio Endrick também fazem de forma escancarada, de forma aberta, para que esses jogadores sempre se sobressaiam e estejam, talvez, nas principais posições da seleção brasileira. A questão é que com o Ancelotti isso pode talvez não funcionar e talvez o Ancelotti pense numa equipe que seja muito mais forte fisicamente. Esse meio-campo, ataque que eu escalei aqui agora há pouco, dá uma pista disso. A gente teria um ataque muito forte, a seleção brasileira teria um ataque muito forte, mas o mais importante é que pelo fato do Luiz Henrique não ter vindo de Palmeiras, não ter vindo de Flamengo, faz com que ele realmente não tenha preferência da grande mídia brasileira, da Globo, da ESPN. Só vocês olharem a entrevista coletiva do pós-jogo, né, depois que o Luiz Henrique entra, fez o estardalhaço todo que fez, as perguntas, né, principalmente de Globo e ESPN, foram direcionadas ao Ancelotti, perguntando muito sobre o Estevão, né, querendo saber da posição do Estevão, como é que ele tinha sido, a opinião do próprio Ancelotti com relação à entrada do Estevão. Ou seja, imagina se o Luiz Henrique tivesse sido jogador do Flamengo, tivesse sido cria do Flamengo ou tivesse sido cria do Palmeiras, o estardalhaço que já não estariam fazendo, talvez já colocando o Luiz Henrique como grande sucessor do Neymar. Eu quero saber se você convocaria ainda Neymar, se você acha que Neymar cabe na seleção brasileira. Mesmo que ele caiba na seleção brasileira, você ainda acredita que Neymar possa ser titular da seleção brasileira? Qual seria o ataque da seleção brasileira? E você acredita que o Luiz Henrique tenha potencial para se transformar num jogador geracional, num jogador que vai marcar a próxima geração do futebol brasileiro? Na minha opinião, eu estou falando isso aqui, falei inclusive na última live que eu fiz, na minha opinião, o Luiz Henrique na Copa do Mundo de 2026 vai ser o grande nome da Copa. Eu não estou dizendo que ele vai ser o grande nome da seleção brasileira. Eu estou dizendo que Luiz Henrique, em 2026, tem tudo para ser o próximo grande nome da Copa. E aí, meus amigos, né, sabe-se lá qual o valor de mercado que ele pode ter e quais clubes que teriam condições de conseguir adquirir o Luiz Henrique, porque no Zenit eu acho que ele não fica durante muito tempo. Quero saber se você concorda, discorda da minha opinião. Importante você deixar isso nos comentários aí abaixo. E mais importante ainda é você também não se esquecer de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo para você receber em primeira mão esse tipo de conteúdo que eu faço aqui por apenas R$ 4,99 por mês. E você também pode contribuir enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, deixando lá sua mensagem de apoio, de crítica, de sugestão e também dúvidas. Aquilo que você tiver, coloca lá para mim que eu faço questão depois de ler aqui. Vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.